Continuando, depois do intervalo, depois do café, né? Gente, como eu falei, o decreto federal, que só vale para a União, né? Não vale para estados, não vale para municípios, fique claro isso, não vale para o Distrito Federal, só para a União. Esse decreto, ele vai ter uma pegada muito mais conceitual em relação à lei estatal. Ou seja, ele é melhor de conceitos que a lei da estatal. E ele vai conceituar a lei estatal. Lembra que eu falei? No artigo 2º, empresa estatal é a entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, né? Até aqui na novidade, né? Cuja maioria capital te pertença direta ou indiretamente à União. Lembrando que nesse conceito de estatal, nós temos pendurados aqui empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiárias, estão todos aqui, empoleirados aqui nesse conceito. Então é um conceito genérico. Se a gente avançar no decreto, a gente vai ver o quê? Agora no inciso 2, um conceito de empresa pública. Empresa pública é a empresa estatal cuja maioria do capital votante pertença diretamente à União e cujo capital social seja constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público. Então, o traço marcante da empresa pública é o quê? O capital votante, na sua maioria, é da União. É da União porque o decreto aqui é federal, né? Mas eu podia ler aqui como Estado, município, Distrito Federal, né? Agora, é a maioria do capital votante. Porque eu posso ter participação minoritária de outras figuras, desde que pública, sim. Então, por exemplo, em uma empresa pública, a maioria do capital vai ser da União. Mas, por exemplo, um outro ente estatal pode fazer parte desse capital. Um Estado, por exemplo, pode fazer parte? Pode. Uma outra empresa pública pode ter participação. O que importa é que o capital seja constituído de recursos provenientes exclusivamente do setor público. A empresa pública não necessariamente ela será constituída por capital de uma pessoa só, mas o capital social é integralmente público. Já a sociedade de economia mista, está no inciso 3 do artigo 2º do decreto, é a empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença diretamente à União e cujo capital social admite a participação do setor privado. Aqui, da mesma forma que o inciso 2, a maioria das ações com direito a voto pertence à União diretamente, mas se permite a participação de pessoas do ramo privado, né? Pessoas físicas, empresas privadas, sem nenhuma vinculação com o poder público, já é o conceito mais alargado. E essa é a sociedade de economia mista. Ela tem participação privada, né? Petrobras, por exemplo, você não tem acionistas privados, pessoas físicas têm ações da Petrobras. Então é desse jeito que a lei traz esses conceitos. Também o conceito de subsidiária, está no decreto. Empresa estatal cuja maioria das ações com direito a voto pertença direta ou indiretamente à empresa pública ou sociedade de economia mista. Aqui, quem controla a subsidiária é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Esse é o conceito de subsidiária. O que importa, o que é mais importante para a gente aqui é lembrarmos o quê? Que só posso constituir uma subsidiária se houver autorização legal. A autorização na própria lei que criou a estatal é possível? Sim, sem problema nenhum. A jurisprudência reconhece isso. O decreto ainda avança
um pouco mais e traz alguns conceitos de conglomerado estatal, que seria o quê? O conjunto de empresas estatais, né, e as suas subsidiárias. Há um conceito ainda de sociedade privada. O que é sociedade privada? Na verdade, seria a antítese da estatal, né? Tudo aquilo que não é estatal é uma sociedade privada. Mas qual é o interesse de estar aqui? O interesse é o seguinte, que em algumas situações o poder público vai ter participação na empresa privada, né? Que é isso aqui, ó. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e cuja maioria do capital votante não pertença direta ou indiretamente à União, Estados, DF ou município. Então, a sociedade privada é isso. O poder público pode até ter participação no capital dela, mas uma participação minoritária. Isso não vai tornar aquela sociedade privada uma estatal. O poder público não controla a sociedade privada. Ela não perde esse caráter pela mera participação do poder público. Temos ainda, para fechar essa parte conceitual, o conceito de administradores. Vamos falar sobre isso aqui, nessa nossa aula. Os administradores são os membros do conselho de administração e da diretoria da empresa estatal. É um nome genérico, né, chamado de administradores. Tanto o conselho de administração quanto a diretoria formam o que nós chamamos de administradores. Está falhando aqui esse passador? Será que é bateria, pilha? Ponto, passou. Está passando, né? Então, aqui algumas observações, né? Tá tudo certinho. Só algumas observações. A lei da estatal, ela ainda aprofundou algumas questões de aplicabilidade, né? Ela falou de empresa estatal dependente, falou de estatal que participe de consórcio e falou ainda em sociedade inclusiva de propósito específico que seja controlada por estatal. Então, note que nessas situações, a lei da estatal expressamente as colocou na abrangência de aplicabilidade da lei, né? Então, se vocês estiverem lendo a lei, vocês vão ver algumas situações dessa. Aplica-se a empresa estatal dependente, aplica-se a estatal que participe de consórcio, aplica-se a sociedade, inclusive de propósito específico. Não vamos aprofundar aqui, mas é possível que você encontre na lei essas expressões, né? É importante também se atentar acerca disso, né? Essas situações vão atrair a aplicação, claro, nos termos da lei, né? Conforme a lei está dispondo, vão atrair a aplicação da lei da estatal. Eu mencionei agora há pouco que em algumas situações o Estado, a União, Estados, DF, municípios e até mesmo a administração direta vão participar de uma sociedade privada, só que sem deterem o chamado controle acionário, controle societário, melhor dizendo. A lei pensou nisso também. Então, lá no artigo 1º, no parágrafo 7º, vai haver a seguinte disposição: na participação em sociedade empresarial, em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, né, é mera participação, essas deverão adotar no dever de fiscalizar práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando para esse fim. Gustavo, você vai ler todos os incisos? Não, claro que não, até porque, muito provavelmente, se eu fosse ler todos os incisos, né, há uma chance de 99% de você desligar o vídeo. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos só fazer a seguinte observação. Esse dispositivo aqui, ele é decorrente de uma posição do TCU,
Já houve julgado do TCU em que ele reconheceu o seguinte: olha, quando o Estado, quando uma entidade estatal participa de empresa privada, de fato essa empresa privada não vai virar estatal. Só que é preciso alguns mecanismos de controle, porque é dinheiro público, né? É capital público investido em empresa privada. E aí, com base nesses entendimentos do TCU, né, nós sabemos hoje que muito do que surge em termos de novidade legislativa é alavancado pela posição do TCU, né? Nós podemos mencionar, por exemplo, o decreto de registro de preço, que vem de diversos julgados do TCU, né? Claro que não seguindo tanto a risca esses acórdãos, mas tendo ali uma inspiração, vamos colocar assim. Muito da legislação de hoje é proveniente desses julgados. Nesse caso aqui, aconteceu isso, né? O que a lei está dizendo é o seguinte: quando eu, estatal, participar de uma empresa privada, eu preciso instituir alguns mecanismos de controle. Só para dar um exemplo, análise das condições de alavancagem financeira da sociedade, né, informe sobre execução de projetos relevantes. Então, tudo isso tem que estar muito bem especificado. Agora, provavelmente você pode ter pensado no seguinte: vamos imaginar que a empresa privada ela não aceite a instituição de mecanismos nesse sentido. Nesse caso, só restaria ao poder público, né, alienar sua participação naquela sociedade. Porque, lembrem bem, que ele não controla essa empresa privada, né? É uma empresa privada, ele só participa. Se ele não conseguir a instituição desses mecanismos, o caminho natural é ele vender, né, alienar a sua participação naquela sociedade privada. O que não pode acontecer é ele continuar participando da empresa privada sem ter instituído esses mecanismos que a lei considerou importantes, considerou fundamentais, né? Esse é o recado que tem que ser passado. Outra questão que a lei traz, né, que a lei estatal traz, e o decreto detalha mais ainda, né? Empresa estatal de menor porte. Esse conceito, esse nome vem do decreto, tá? Só que o dispositivo é da lei da estatal. O que seria a empresa estatal de menor porte? A lei da estatal, ela vai ter a seguinte regra, no seu artigo 1º, parágrafo 1º. O título 1 desta lei, exceto os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 27. Então, todos os artigos que não forem esses daqui, não se aplica à estatal que tiver, em conjunto com as suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a 90 milhões de reais. Então, veja bem, se a estatal e as suas subsidiárias, na somatória, elas não ultrapassarem 90 milhões de reais, você não vai aplicar os artigos do título 1, à exceção destes. Mas não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Por quê? Esse parágrafo 1º tem que ser lido em conjunto com outros parágrafos, inclusive o 3º, que vai dizer o seguinte: os poderes executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista, que se enquadrem na hipótese do parágrafo 1º, né? Então, veja bem, eu não vou aplicar se eu editar um ato estabelecendo regras próprias de governança, né? Essa é a lógica. A União editou, que é o decreto 8945, né? Agora,
O parágrafo 4º vai dizer o seguinte: a não edição desses atos no prazo de 180 dias a partir da publicação da lei submete as respectivas estatais às regras de governança previstas no título 1. Então, sintetizando, a lei trouxe uma autorização para que a estatal não usufrua de algumas regras de governança da lei das estatais. Só que com uma condição: que haja um ato próprio tratando de regras próprias de governança e que esse ato seja editado em 180 dias da publicação da lei. Esse prazo já venceu no final de dezembro de 2016. A União, salvo engano, ela publicou o decreto dela dia 27 ou 28 de dezembro. Então ainda com prazo. Agora, esse decreto, algo que eu acho bastante interessante, é que esse decreto federal, ele meio que deu um voto de confiança à lei da estatal, porque não excepcionou muita coisa não. Ele poderia ter excepcionado da lei muito mais positivos, mas não, ele foi bastante conservador, excluiu apenas algumas regras, poucas, né, da lei da estatal, criou regras próprias, mas ele referendou muito do que a lei da estatal está dispondo. Não vamos aprofundar nisso, tomaria bastante tempo, né? Isso é de interesse maior até mesmo para as entidades da União, já que esse decreto é aplicável apenas a essas empresas, né? Então essa é a empresa estatal de menor porte. Posso ter regras próprias de governança, desde que eu tenha editado o ato normativo até o final de dezembro de 2016. Se eu não editei, eu vou ter que cumprir integralmente a lei da estatal, né? Não vou ter as exceções que a lei trata. Agora, vamos entrar no chamado regime societário. O regime societário, ele é tratado de modo superficial na lei da estatal. O artigo 4º vai dizer que a sociedade de economia mista obrigatoriamente será constituída sob a forma de sociedade anônima. Então, a sociedade de economia mista, ela só pode ser sociedade anônima. Em relação à empresa pública, a lei não dispôs, não falou nada a esse respeito. Ou seja, ela deixou em aberto a possibilidade da empresa pública adotar qualquer forma societária. Então, em tese, estou dizendo apenas em tese, seria possível que a empresa pública adotasse qualquer forma societária admitida em direito, né? Só que não é bem assim não. Por que não é bem assim? Antes, só uma observação. A União, nesse decreto federal 8945, já comentamos aqui, ela, em relação à empresa pública, lembra que a lei não dizia nada a esse respeito, né? A lei não obrigou que a empresa pública fosse uma anônima, né? Não obrigou. O decreto está dizendo o seguinte, no artigo 11, a empresa pública adotará preferencialmente a forma de sociedade anônima. Então, para o decreto, para a União, né, a forma societária, sociedade anônima, é preferencial para a empresa pública. É obrigatória para a economia mista, né, até por força da lei. É preferencial para a empresa pública e é obrigatória para as subsidiárias da empresa pública. Então, a União tratou dessa forma. Em relação aos outros entes, né, os estados, municípios, DF, devemos dizer o seguinte: no Brasil, nós temos basicamente 6 tipos societários: sociedade simples, nome coletivo, comandita simples limitada, comandita por ações e ainda a sociedade anônima. Então, em tese,
né, seria possível a adoção de qualquer forma dessas pela empresa pública. Só que não é bem assim. Por que não é bem assim? Para começar, a sociedade simples, ela não é uma sociedade empresarial. Ela é uma sociedade para desenvolver atividades que não estão ligadas ao exercício de empresa. O que é empresa? Atividade organizada, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Aquele conceito que vem lá do direito italiano, né, do Código Civil italiano de 42, código antigo, né, e que o nosso Código Civil pegou para si, né, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. A sociedade simples não serve para isso. São atividades em que não há o caráter da empresarialidade. Por exemplo, profissionais liberais, né? Atividades culturais, artísticas, tudo isso cai na sociedade simples, que não é empresarial, né? De modo que sociedade simples já não serve para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Agora, há um dispositivo constitucional que vai dizer o seguinte, artigo 167, inciso 2. São vedadas a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, veja bem, quem é da área pública, aqui eu não quero mudar de assunto não, tá? Vai falar de orçamento, Gustavo, vai falar de PPA, LDO, LOA. Não vou falar disso não. Só vou fazer uma observação. Na área pública, nós que atuamos com a administração, sabemos que as despesas públicas, elas são previamente autorizadas em nível orçamentário, né? Tem um orçamento que vai dispor, que vai autorizar as despesas, né? Vai prever uma receita e vai fixar uma despesa. Vai autorizar uma despesa, né? Uma despesa pública. Sendo vedado o quê? A assunção de obrigações sem previsão orçamentária. Então, veja bem, algumas formas societárias, né, trazem em si uma particularidade que é o fato do ente controlador responder pelas obrigações sociais de forma ilimitada. Ou seja, há uma responsabilidade ilimitada do sócio pelas obrigações sociais, né? O patrimônio do sócio e da empresa, essa questão não é muito bem decidida, não é muito bem resolvida, vamos colocar assim. Então, por exemplo, na sociedade em nome coletivo, os sócios são ilimitadamente, o patrimônio dos sócios, né, é ilimitadamente responsável pelo cumprimento das obrigações sociais. Comandita, nós temos duas espécies de sócios: sócios que respondem de forma ilimitada e sócios que respondem de forma limitada. Então, nessas sociedades em que você tem essa especificidade, em que você tem sócios que respondam de forma ilimitada pelas obrigações sociais, o que nós vamos ter? Isso aqui, ó, não é possível a adoção dessas formas societárias em relação às estatais. Sociedade simples não é empresarial, já está fora. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações também estão fora pela questão da responsabilidade limitada dos sócios. Sobra o quê? A sociedade limitada e a sociedade anônima. Agora, uma observação, e aqui já é um pequeno aprofundamento, é só uma observação, deve ser feita. A Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 1,
vai dizer que compete à União legislar sobre direito comercial, né? Entenda-se, claro, direito empresarial, né? Compete à União legislar sobre direito comercial. Então, a União, ela que tem essa competência legislativa privativa para legislar sobre esse assunto, ela poderia muito bem criar uma forma societária específica para a estatal. Claro, desde que respeitasse aquela regra constitucional de limitar a responsabilidade do controlador. Seria possível, por exemplo, uma estatal adotar uma outra forma societária criada pela própria lei? Para a União, sim. Estados e municípios, não, porque estados e municípios não têm competência para criar espécie societária nova. A União tem, né? De modo que, na atual circunstância dos fatos, é possível que a estatal siga o modelo de sociedade limitada ou de sociedade anônima, né? Lembrando que o que mais diferencia uma da outra, uma das coisas, né, que mais diferencia é que a sociedade anônima tem o capital dividido em ações e a limitada tem o capital dividido em cotas, né? Cada sócio possui aí uma parte daquela sociedade, né? Então, feita essa observação, uma outra observação é importante, né? Tudo aqui é importante, mas quando eu falo que algo é importante, é porque é mais importante ainda, né? O artigo 7º da Lei da Estatal vai dispor o seguinte: aplicam-se a todas as empresas públicas, às sociedades de economia mista de capital fechado e às suas subsidiárias, as disposições da Lei 6.404 de 76, que lei é essa? Lei da SA, né? E as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão. Qual a observação que eu quero fazer aqui? Independentemente da forma social adotada, a lei da estatal tem uma pegada muito próxima à lei da SA, né? Muitos dispositivos da lei da SA serão aplicáveis às estatais, no caso a empresa pública, mesmo que ela não adote a forma de sociedade anônima. Então, por exemplo, temos regras lá sobre conselho de administração, lá na lei da SA. Eu aplico na lei da estatal? Claro que eu aplico, mesmo que a estatal não seja uma SA, mesmo que seja uma limitada. Então, houve, nesse quesito, uma aproximação, né, entre as estatais e as sociedades anônimas, né? A observação é essa. Não é porque não é uma sociedade anônima que eu posso pegar a lei 6.404 e pôr de lado. Não. Muitas regras são aplicáveis também à estatal, mesmo que a estatal não adote a forma societária de sociedade anônima, né? Isso é importante que seja dito. Vamos para o intervalo, tomar um outro café, daqui a pouco a gente volta.